Está começando mais um episódio do podcast Conversa com o Servidor, onde você, servidor, tem voz. Um podcast que divulga as notícias, as atividades e as campanhas do Sindicato dos Servidores de Concórdia e Região. Ouça e participe do podcast. Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Conversa com o Servidor e hoje estamos recebendo aqui o deputado federal Pedro Czai. Bem-vindo, deputado. Acho que começar, né, Pedro, fazendo, embora, né, a região te conheça muito bem, né, nosso vizinho aqui próximo é da região, né, mas começar te apresentando, né, quem é o Pedro Czai, né, quanto tempo de mandato, quanto tempo na política, Pedro? Obrigado, William, por essa oportunidade de conversar contigo, com todos os servidores, todos que acompanham este teu programa do podcast. Eu sou Pedro Czai, sou professor de uma universidade comunitária há 30 anos, já fui pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação, depois fui deputado estadual, que fiz a lei até das bolsas de estudo do artigo 170, depois tive a oportunidade de me relacionar com os servidores públicos municipais, quando fui vice-prefeito e depois prefeito da cidade de Chapecó, e tenho muita alegria na condição de prefeito pela relação muito produtiva, rica, que fizemos com o Sindicato dos Servidores Públicos de Chapecó e região, quando, inclusive, numa negociação coletiva, na época, mais de 20 anos atrás, os servidores reivindicavam 18,7% de aumento, e eu concedi 18,7% para aqueles que ganhavam até R$ 1.500 na época, que eram 90% de servidores. E dei a inflação para os altos salários. Com isso, a gente diminuiu a distância entre os maiores e os menores salários do serviço público da cidade de Chapecó. Então, tenho boas lembranças da relação muito bonita, muito respeitosa e comprometida com os servidores. Então, é uma alegria falar contigo. Vamos falar de temas que interessam aí o servidor. Pedro, puxando um gancho dessa negociação coletiva, né? Nós ainda temos muitos municípios aqui da região, não é o caso de Concórdia, felizmente, mas que não fazem essa negociação coletiva com os sindicatos, com o representante dos trabalhadores, né? Então, municípios até, né, bem estruturados, que a gente sempre defende a negociação. Às vezes nem tudo a gente vai conseguir, nem tudo vai 100% o que o trabalhador quer, a gente é muito flexível nas negociações, mas ainda nós temos prefeitos, gestores, né, aqui na nossa região, que não querem receber o sindicato. É uma pena, né, William? É uma pena. Sindicato é o que representa a categoria. Sindicato é a representação democrática, o instrumento de luta. Os grandes empresários têm seus sindicatos, os prefeitos se organizam nas associações dos municípios, dos prefeitos se reúnem para defender os seus interesses, como a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que eu fui presidente. Fui presidente da associação, fui presidente da federação, para defender os interesses dos municípios. O sindicato deve ser sempre recebido pelos prefeitos na negociação coletiva, respeitosa, e os servidores têm que saber. O sindicato é o instrumento de defesa dos interesses do servidor público. Não é sozinho que o servidor vai crescer, vai garantir seus direitos. É coletivamente. E coletivamente é o sindicato que representa essa coletividade aqui da região. Por isso, parabéns a toda a luta de vocês. Ah, legal, Pedro. Acho que a negociação sempre é o que norteia, né, os temas dos sindicatos, tem que ser o carro-chefe, né? E quando a gente vê ainda alguns municípios em Santa Catarina que ainda tem jornada de 44 horas, agora estamos na luta da redução de 44 para 40, 5 por 2, sem redução de salário. Então, no próprio serviço público ainda nós temos que avançar nesses direitos que nós queremos para o setor privado. E às vezes, Pedro, às vezes o servidor, né, a maioria que, talvez eu já trabalho de segunda a sexta, já trabalho numa escala menor do que a 6x1. Mas para os municípios isso vai fazer muita diferença, além de ser uma solidariedade com outras categorias, também, tu pensa isso na economia, né, quanto mais as pessoas vão poder ter mais lazer, vão poder ter mais tempo com a sua família, vão poder, enfim, consumir mais serviços locais, isso vai movimentar o comércio, vai retornar impostos para o município e ter mais recurso para pagar os servidores também. É isso, William. Quem gosta de futebol? Quase todos gostam de futebol. Porque não tem o tempo de futebol, de esporte dos meninos, das meninas, dos homens, das mulheres. Segundo, convivência com os filhos, com a família. Terceiro, saúde mesmo, cuidar de si. As pessoas estão ficando doentes. Estão processos depressivos, doenças mentais, inclusive no serviço público. Não só no setor privado. Então precisa reduzir a jornada de trabalho para você ter tempo de viver e tempo de trabalhar. E quando você tem tempo de viver, que tem qualidade de vida, tem saúde, melhora a produtividade no trabalho.
Isso é claro, isso é evidente. Tu está com qualidade de vida, está bem com a família, está bem com seus filhos, está bem com a sua própria saúde, a produtividade aumenta no trabalho. O mundo inteiro está provando isso. Então, e a economia melhora, porque daí tu vai ter lazer, vai ter cultura, vai ter esporte, vai no shopping, vai passear, vai fazer turismo. Tá? Porque se você termina sexta-noite o teu trabalho, sexta, 18 horas. Às vezes tu pode visitar a tua família no interior. Pode visitar aqui no turismo, no município próximo. Tu pode ir lá com a família em outro espaço. Então, movimenta a economia de outras formas se você reduz a jornada de trabalho. Pedro, falando um pouquinho mais na área da educação, você que é professora, uma área que você defende bastante, grande parte dos nossos sindicalizados são dessa área, né? Professoras. São professores e outros profissionais da escola também, né? Pedro, uma grande preocupação, agora foi aprovado, acho que é importante comentar isso também, o Plano Nacional de Educação, o PNE, para os próximos 10 anos, né? Mas uma garantia, assim, como que os municípios, né? A gente tem muita lei boa que vem federal, a lei dos pisos, por exemplo, a gente tinha uma decisão, que ainda bem que conseguimos suspender ela essa semana, que desobrigava o município aqui de Concórdia a pagar o piso do magistério. Olha que decisão absurda, né? Sim. Mas a gente conseguiu, em segundo grau, suspender ela de momento, né? Ainda que temporário. Mas, assim, tem muita lei boa federal vindo e que a gente não consegue o cumprimento dos municípios ou tem tanta dificuldade para se cumprir. O governo federal, né, você como deputado, vai ter recurso para cumprir o PNE, por exemplo? Vai. Você então pode perceber, do Fundeb tem aumentado anualmente os recursos. Para alimentação escolar, já aumentamos com o governo do presidente Lula 55% do valor da alimentação escolar. Escola em tempo integral, o governo está estruturando essas escolas e está destinando recursos para elas. Está construindo creches, como aqui, consegui para Concórdia a liberação de 2 creches, quase 6 milhões de reais lá no distrito do Planalto. E aqui na Santa Rita, mais 3 milhões e 600 mil do governo federal. Isso dá 9 milhões e meio dos recursos do PAC que eu ajudei a liberar. Então, estamos falando 9 milhões e meio, como em outros municípios aqui da região da Malc, que nós liberamos para a escola. Então, o governo federal está sendo parceiro da infraestrutura, da educação em tempo integral ampliando os recursos, da alimentação escolar aumentando, e agora foi sancionada a lei que permite os professores também participar da alimentação escolar junto com os estudantes, que é um espaço pedagógico, é um espaço de convivência, é um espaço até afetivo, de eu almoçar junto com você, eu almoçar junto com as crianças, eu conviver junto com as crianças, e como agora é 45% da merenda escolar e da alimentação escolar tem que ser proveniente da agricultura familiar. Então o governo, nosso presidente Lula, está valorizando o agricultor familiar para entregar alimentação saudável e alimentação saudável para a criança, para ter uma comida melhor. Então tem essas parcerias todas. E o PIB da educação no plano nacional é 10%. Então se a gente conseguir em 10 anos chegar aos 10%, vai dar para aumentar o salário de professores, piso na carreira, né? Não piso e carreira, ou seja, não é só ter o piso, mas ter uma carreira. Quem tem graduação, quem tem pós-graduação lato sensu, quem tem mestrado, quem tem um doutorado, para você ir olhando para frente e crescendo na carreira para se aposentar com dignidade. Aí a gente vai colocar a educação como centro da prioridade nacional, e eu sou professor, sou educador, comemoro a aprovação do PNE, comemoro o futuro da educação brasileira e comemoro a valorização dos nossos profissionais, que está lá, né, no objetivo 16, a valorização dos profissionais da educação. Pedro, tem outros pisos também que se fala, né? Por exemplo, da saúde, da enfermagem, que foi aprovada uma coisa, pelo que a gente acompanhou no Congresso Nacional, e o Poder Judiciário também moldou esse entendimento, né? E na prática, os enfermeiros, os profissionais da saúde, não só esses, né? Tem outros profissionais também da educação, que outras categorias que têm piso e que não se sentem, às vezes, tão valorizados. Esses pisos também estão sendo reestruturados? Tem alguma alteração de lei a caminho? Olha, William, e eu acho que isso depende da luta. O que a gente percebeu? Que muitos avanços nos direitos dos agentes comunitários de saúde, combate às endemias, avançaram porque lutaram e se mobilizaram e estão sempre lá em Brasília. O piso da enfermagem foi uma grande conquista e o governo do presidente Lula está destinando um complemento para os municípios para pagar o piso da enfermagem. É o ideal? Não. Como dos demais pisos é o ideal? Não. Mas é a luta que faz a lei. Eu estou convencido como deputado federal
de um campo progressista, democrático, de esquerda, que a mobilização dos servidores, a mobilização com seus sindicatos, a mobilização desses coletivos, desses que querem tal piso, é junto lutar. É a luta que faz a lei lá. Se não tiver luta, a gente não consegue avançar nos pisos que eu gostaria de ver aprovado, melhorar os pisos, carreira, etc. Se não tiver mobilização e luta, a gente não consegue avançar. Por isso que eu estou aqui no Sindicato de Servidores dizendo: se organizem, lutem pelos seus direitos, porque a luta que faz a lei é a luta que faz o direito. Isso é muito importante, né, Pedro? A gente às vezes vai... Nós estivemos em Brasília em 2023, bem no dia da aprovação, estava contigo lá no gabinete, né, Pedro? Bem no dia da aprovação do piso da enfermagem, por exemplo, né? Depois teve esses problemas, mas enfim, foi um avanço na época, né, em 2023. Mas isso é bem importante. Às vezes a gente vê os prefeitos, né, o outro lado da mesa, em Brasília o tempo todo, né? Associações, e estão corretos eles se organizando, né? Ampliação do FPM, por exatamente, exemplo. mas do outro lado, os trabalhadores, os servidores precisam estar presentes também em Brasília ou na capital do estado para fazer as suas lutas, né? Com certeza, William. E quem fez luta em Brasília avançou nos direitos. Quem não fez, não conseguiu avançar nos direitos. Então, por isso a importância da luta e da mobilização. Nós queremos ser municipalista. Eu fui o que ajudei a construir a lei lá em 2009 com o presidente Lula, 1% a mais do FPM em dezembro, que paga o 13º do servidor, geralmente nos pequenos municípios, é esse 1% que o presidente Lula mandou. Depois nós conseguimos em 2014, que coordenei em nome da presidenta Dilma, mais 1% para o mês de julho, e mais 1% para o mês de setembro, e agora eu aprovei na Comissão de Constituição e Justiça já a admissibilidade de mais 1% para o mês de março. Então, tu vai botando recurso federal para os municípios conseguirem atender os pisos, ampliar os pisos, ampliar a carreira, porque tem dois objetivos na área pública. Fazer o quê? O primeiro grande objetivo, atender bem o povo. Na saúde, na educação, para as crianças, para os adolescentes, fazer estrada, fazer infraestrutura, atender o povo. Esse é o objetivo do servidor público. Por isso que ele se chama servidor público. É servir o público, servir a sociedade. Para você servir bem a sociedade, para você ser bom professor, bom médico, boa enfermeira, boa técnica, bom engenheiro, tá? Tem que ser valorizado. Você não pode estar no sofrimento. Como é que tu vai atender o povo se está em sofrimento? Então, tu tem que ser bem valorizado. Então, quando o servidor público é bem valorizado, ele ajuda o povo. Ele serve ao povo melhor, ele atende melhor o nosso povo. Então, esse é o casamento. Servidor público valorizado, serviço público bem atendido, bem construído, bem para o povo. Então, ganha o povo quando tu valoriza o servidor público. Quem ganha é o povo. É o médico motivado, o enfermeiro motivado, o professor motivado para cuidar das nossas crianças. Quer coisa melhor? Da creche até lá a universidade. A gente fala aqui muito, Pedro, e é uma realidade, né? O investimento mais inteligente que tem, o maior retorno com o município pode... Porque de nada adiantaria nós ser um município... Concórdia hoje é um município estruturado, com recursos financeiros, se o caixa estiver lá cheio de dinheiro e se não for aplicado na população, né? E o investimento mais inteligente que tu distribui melhor o recurso na cidade toda é investir no servidor. Você distribuindo para o servidor público, esse retorno, esse dinheiro circula no comércio local e volta para os cofres públicos. E olha como o governo federal tem sido parceiro de Concórdia. Vou dar um exemplo de Concórdia. Vamos pegar os 23 médicos. Os 23 médicos que hoje estão aqui em Concórdia. Quem paga o salário? Não é a Prefeitura de Concórdia, é o governo federal. Se nós pegar em torno de 14 mil o salário de um médico, aí mais médico, vamos pegar uma conta de padeiro, nós estamos falando em 300 mil por mês. Nós estamos falando em 3 milhões e 600 mil por ano. Ou seja, o governo federal está destinando 3 milhões e 600 mil para pagar o salário dos médicos aqui, do Mais Médico, que a prefeitura não precisa pagar. Folgando os recursos para investir em outras áreas. Para investir na saúde, na educação, na infraestrutura e outras atividades do município de Concórdia. Então, essa parceria do governo federal com os municípios tem aprofundado muito nos últimos anos, principalmente com o governo do presidente Lula. É farmácia popular de graça, é o Minha Casa Minha Vida garantindo o direito à casa, é o Mais Médico como uma forma, é os recursos da alimentação escolar, aumentando o recurso federal, mais recursos para infraestrutura, de fazer escola, fazer creche, fazer unidades básicas de saúde, todas as áreas aqui
como aqui também drenagem, mais de 10 milhões que o governo federal está mandando aqui para a Concórdia, como também que eu falei já as 2 creches, 9 milhões e meio para fazer 2 creches aqui para a Concórdia. Então, eu acho que é essa parceria do governo federal fortalecendo e transferindo mais recursos para os municípios fazer bem a política pública e valorizar os servidores. Muito bem, Pedro, vamos nos caminhando aqui para a parte final, né? Até agradecer mais uma vez, Pedro, tua disponibilidade de vir aqui, né? Sempre que a gente precisa, né, de qualquer suporte, né? A gente esteve em Brasília também, fomos muito bem atendidos, muito bem recepcionados por você e por todo o gabinete lá. Pedi, Pedro, para te deixar uma saudação final para o nosso servidor público, uma mensagem, né? E convidar já o nosso servidor que quiser participar conosco aqui do podcast, né? Vem aqui, traga suas sugestões, divida aí as suas experiências, né? A gente sempre está aberto, né, para todas as opiniões, então se tiver outros deputados que queiram participar conosco, todas as posições são bem-vindas, né? O nosso papel é esse, transmitir a mensagem de todos para o nosso servidor. Eu quero te agradecer essa oportunidade, William, e a toda a tua equipe, o Sindicato de Servidores Públicos, e dizer para o servidor público e para o povo, de modo geral, da importância de se envolver e participar. Participe do sindicato, participe do debate das políticas públicas, participe do debate do seu próprio futuro. O servidor público que não discute política pública não discute nem seu próprio futuro. Um servidor público que não participa da cidadania não participa do seu próprio futuro e depois faz a reforma da Previdência e o deputado que ele votou vai votar lá na reforma da Previdência, que eles estão já discutindo nova reforma, vai lá votar a reforma administrativa, que muitos deputados, inclusive aqui de Santa Catarina, que não voltou para deputado federal porque foi lá votar a reforma administrativa. Lembro que o relator era de Santa Catarina. Mas o povo deu uma resposta para ele, porque os servidores começaram a ficar indignados que estavam votando a retirada de direitos do próprio servidor. Então, gostando ou não, eu sou deputado federal, eu sou servidor de uma universidade comunitária, mas sou deputado federal. Estou falando aqui no espaço da política. O servidor deve participar ou não do debate da política? Tem que participar, porque dependendo do que decide, vai decidir seu próprio futuro. Às vezes vai votar para revotar, o deputado que tu votou vai fazer a reforma administrativa que vai tirar teus direitos. Porque na área privada já tiraram, só falta da área pública. E se eles votarem a reforma administrativa, acaba com o sindicato. Eles acabam com esse instrumento de luta de vocês. Então, participar da política, compreender esse processo político é fundamental para a própria cidadania e para o seu próprio futuro e das políticas públicas. Então, tem que avaliar quem efetivamente quer um Estado forte, com política pública forte, e quem quer o neoliberalismo, Estado fraco, servidor desvalorizado, né? Quem congelou o salário? Avalia. Quem não deu aumento salarial do servidor público federal num período de 7 anos? Avalia. Quem não constrói política e quer fazer reforma administrativa? Avalia. Quem é contra? Eu, pessoalmente, sempre manifestei-me contra e vocês sempre tiveram lá. Então, parabéns à luta de vocês. Como deputado federal, quero agradecer a confiança, o apoio aqui de toda a população de Concórdia, aqui da região, que sempre nos recebe tão bem. E nesses anos todos eu destinei 18 milhões de reais de emenda nossa aqui para a Concórdia. Esse ano estou destinando mais 4 milhões de reais aqui para a Concórdia, 15 milhões aqui para os 14 municípios da MAUC. E mais do que isso, agora liberei mais 3 milhões 438 mil para Alto Bela Vista, para a ponte ali, que é a última etapa da ponte, queremos trazer... Acho que é desde a década de 80 que o povo aguarda, 14 milhões, então agora estamos terminando. Mais 10 milhões eu consegui aqui para o elevado do Irani, de emenda minha, como líder da nossa bancada, líder da nossa federação, consegui 26 milhões para BR-282 e 10 milhões para o elevado do Irani. Vai sair, deputado? Vai sair, com certeza. Está o dinheiro garantido esse ano, só a empresa privada que está fazendo o projeto, terminar o projeto, o DENIT já pode licitar o projeto do elevado do Irani, além de fazer toda a iluminação para dar segurança para o período noturno também ser bem cuidado ali nesse trevão. Então, obrigado pela oportunidade, sempre prestando contas com dignidade, com decência a todos vocês aqui. Obrigado, William. Um abraço fraterno. Boas lutas para vocês. Bom ano. Valeu, deputado. Obrigado. Até o nosso próximo podcast. Você ouviu o podcast Conversa com o Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores do município de Concórdia e região. Este episódio está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.